Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta falando sobre oração. O livro aqui, que nós estamos também utilizando, do Alan Pierato, creio que seja esse o nome, Uma Nova Visão para uma Antiga Oração. Ele vai discorrer basicamente sobre a oração do Pai Nosso. Nós estamos numa fase aqui em que ele está formando convicção ou desenvolvendo o tema sobre oração. Ele aborda a questão da hora e o lugar. Nós sabemos que para algumas pessoas, o horário é muito importante. Algumas pessoas se prendem a determinados horários do dia e para elas isso tem um significado muito profundo. A Bíblia apresenta aqui orações como sendo apresentadas em diversos horários. Tá? Vamos pegar aqui. Muito embora a Escritura não determine horários específicos para que a pessoa ore. E também a Bíblia não impõe restrições a horários. Não existe na Bíblia um horário em que você deva orar e um horário em que você não possa orar. Tá bom? O Antigo Testamento aqui, nós pegamos pelos Salmos, os Salmos falam muito, né? A expressão do adorador, daquele que recorre a Deus. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. É o Salmo de número 5. O 88 já diz o seguinte: Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Orações pela manhã ou de madrugada, tá? No mundo antigo, nesse período de elaboração dos Salmos, que nós temos aqui como pano de fundo aqui a vida de Davi, o rei de Israel. Israel é uma sociedade basicamente agrícola. Então, 6 horas da manhã já está atrasado. Nós sabemos disso, tá bom? Nós vivemos aqui, nós estamos no estado de São Paulo, no interior do estado, que teve por muito tempo uma economia agrícola. E todos sabemos, a vida de trabalho, né, o ambiente rural, por assim dizer, exige do indivíduo que ele, quando o sol desponta, ele já está pronto para a atividade. Então, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, é o normal do indivíduo estar de pé e se preparando para a jornada de trabalho. O salmista diz para Deus, nas suas orações, nas suas composições, que as suas orações são apresentadas diante de Deus ao amanhecer, no início do dia. Mas também, o mesmo salmista declara: Contudo, Senhor, durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico. Ou seja, também à noite, após o pôr do sol. À noite e de manhã. Agora, 2 períodos. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade. Tá? O salmista, na elaboração, na preparação dos salmos, nós sabemos que os salmos não são necessariamente composições espontâneas, eles são reflexões sobre diversas situações. Davi usou muito da sua própria vida, do agir de Deus através da sua própria vida, a maneira como ele buscou seguir o plano e o propósito de Deus, como ele se compreendeu como fazendo parte de um plano de Deus para ele, para a família, para o Estado de Israel. Parabéns, Davi foi muitíssimo bem sucedido. E nas suas reflexões sobre as suas orações, sobre as suas frustrações, sobre os seus lamentos, sobre as suas perdas, sobre as suas conquistas, ele se apresenta em oração do nascer do sol ao pôr do sol, não significando necessariamente que ele orasse todo o dia, durante todo esse período, né? Na madrugada, de manhã e durante a noite. Mas em diversas ocasiões do dia, ele apresenta a sua adoração, a sua oração a Deus. 3 vezes ao dia, à tarde, pela manhã e ao meio-dia. Por que o autor fala à tarde? À tarde. À tarde, porque o calendário judaico, o calendário
deles, o dia tem início com a noite, ou ao anoitecer. Então, a noite toda iniciou o dia. O dia termina ao pôr do sol. Quando nasce o sol, já foi metade daquele dia. E tem o meio-dia lá, que é o ponto alto do sol, do calor. Os romanos depois interviram aí nesse processo, né? Toda a noite para um dia parece exagero. Então, dividiu a noite. Até a meia-noite é um dia, depois da meia-noite é o outro dia, tá? Então, antemanhã, normalmente, quando se fala, é o período em que o sol se põe. O sol se põe após 1 hora, mais ou menos, após o pôr do sol, tem início um novo dia no calendário e na mente dos hebreus, na mente dos judeus. Nós não pensamos assim, nós não vivemos assim, tá? Na nossa mente está inculcado que o dia tem início à meia-noite, né? À meia-noite, 1 segundo já é um novo dia, tá? Nós pensamos diferente. Então, quando lemos algumas coisas, nós nos confundimos às vezes, tá? Mas isso não é relevante, tá bom? A menos que você seja uma daquelas pessoas obcecadas, né, pelos mínimos detalhes. 3 vezes ao dia, o Salmo de número 55. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei as minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Na mente do hebreu, na mente do judeu, esse conceito de orar é ser ouvido, tá bom? Não é uma questão de chamar a atenção para. Orar é ser ouvido. Orar é ser ouvido, tá? A esse pensamento, a essa convicção na mente daquele que ora. O Antigo Testamento, Daniel é um dos grandes exemplos que foi usados pelo povo judeu no desenvolvimento da prática da oração. Por que você fala desenvolvimento da prática da oração? Porque as orações, nós falamos em termos do Antigo Testamento, eram intervenções ou expressões individuais, às vezes coletivas, em momentos específicos, tá? Porque havia o culto a Deus através dos sacrifícios, através das ofertas pacíficas, através dos holocaustos, parte através também lá dos incensos, a todo um ritual, a toda uma cerimônia através da qual o adorador se apresentava diante de Deus para apresentar a ele a sua oferta, o seu sacrifício em louvor, em súplica. As orações invariavelmente acompanhavam esses momentos, mas a oração, como os judeus passaram a praticar depois ao longo dos anos, não era tão intenso assim no passado como se tornou. A oração no período do cativeiro foi a forma através da qual os rabinos, né, essa nova liderança que foi surgindo, eles utilizaram da oração como um meio de substituição aos rituais do templo, porque no cativeiro eles estavam sem templo e depois de algum tempo, templo não havia, né? Templo não houve e ainda não há um templo para os judeus prestarem culto nos termos que foram instituídos pela legislação mosaica. Então, a oração substitui as ofertas, os sacrifícios, todo aquele ritual, todo aquele cerimonial. Hoje, atualmente, se você pegar aí os livros de orações, os livros que auxiliam os judeus na prática da oração, é oração o dia todo. Tem oração para todos os momentos do dia, tem oração para todos os momentos da vida, tem orações para todas as ocasiões possíveis, porque são séculos. Na verdade, são milhares de anos desenvolvendo essa prática. Nós estamos aqui, o autor, passando aqui
de leve aqui por essas questões históricas. Daniel, no próprio livro de Daniel, que está como histórico, mas nenhum mal haveria se fosse contado como um livro profético. Daniel, pois, se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. 3 vezes ao dia, Daniel é um daqueles judeus que foram levados para o cativeiro e é o líder daqueles jovens que receberam incumbências no palácio, na administração do palácio e prestavam serviços muito próximos ao rei babilônico. Daniel serviu diante de três reis, se eu não me engano. Ele teve uma vida longa, E a Bíblia fala que Daniel, como um dos sábios, ele tinha alguns privilégios, alguns direitos, provavelmente acesso a espaços onde ele poderia, de uma forma não tão reservada, mas de uma forma própria e singular, prestar a sua adoração ao seu Deus. E nós vemos aqui que não era um lugar fechado, era um lugar aberto, ele podia ser visto e ele não tinha nenhum problema em prestar culto ao seu Deus aos olhos dos observadores. E ele o fazia com regularidade, 3 vezes ao dia. Essa prática de orar 3 vezes ao dia foi incorporada aos poucos no judaísmo, com a volta do cativeiro babilônico, com a restauração do culto, com a restauração dos serviços. Os fariseus, nós falamos aqui nos dias, que antecedem, nos dias de Jesus, estão entre aqueles que regulamentaram, por assim dizer, essas práticas devocionais na mente do povo judeu. Nos dias de Cristo, diz o autor, muitos hebreus devotos seguiam o hábito de Daniel. Esse Joaquim Jeremias é um autor citado, ele é um estudioso do Novo Testamento. Na verdade, para mim, ele é praticamente um obcecado por algumas questões do Novo Testamento. É um daqueles que buscaram não só as palavras originais, Teve um momento aí na história, os estudiosos, eu não me preocupei muito com os detalhes, mas eles estavam à procura não só da verdade do Evangelho, das palavras do Evangelho, mas eles tentaram restaurar o que na mente deles seriam as palavras exatas pronunciadas por Jesus, tá? Isso tem há um elemento de convicção no que diz respeito a uma busca pela restauração da mensagem original, por assim dizer. Mas há uma certa obsessão pelo que seriam as palavras originais. Na mentalidade europeia, se você não tomar cuidado, você se deixa levar por questões que ingressaram no ambiente cristão, mas que decorrem do paganismo, das suas crenças, dos seus cultos. Há um elemento aí de uma certa magia, tá bom? Você que gosta de cinema, gosta de filmes, você vê lá aqueles encantamentos, aquelas conjurações, a palavra correta, pronunciada do modo correto, faz com que aquilo que foi pretendido se materialize ou ocorra. Há um quê de obsessão nessa busca, Mas é interessante para quem se preocupa com os textos originais, Joaquim Jeremias é um do que procurou retraduzir, devolver os textos que foram divulgados para todo mundo na língua grega. Ele entende que o aramaico da Galileia seria a linguagem original, a linguagem através da qual o evangelho foi proclamado e anunciado, tá? Mas os próprios apóstolos, os próprios discípulos de Cristo Jesus fizeram uso da língua grega,
da língua grega. A versão da Bíblia mais comumente utilizada e citada pelos apóstolos ou por Cristo Jesus é a versão grega, os textos do Antigo Testamento que foram traduzidos do hebraico para o grego, para o uso dos judeus, comunidade judaica, por todo o mundo, que eles viviam dispersos por todo o mundo e perderam o domínio do idioma hebraico. Não que eles não tivessem conhecimento próprio da linguagem, muitos preservaram o idioma, mas eles não usavam no dia a dia. Eles usavam a língua grega e passaram e adotaram uma certa visão, uma certa perspectiva de mundo influenciada pela cultura grega. Então, a língua utilizada foi a grega, linguagem foi o grego, que era a linguagem comum, a linguagem do comércio, a linguagem do dia a dia. Essa obsessão por restauração, entre aspas, de originalidade, se eu aprender o aramaico não desapareceu, não morreu. Ainda se usa em algumas liturgias, em algumas regiões do mundo, ainda se fala o aramaico, tá bom? O aramaico é uma língua que não está morta, é uma língua que não morreu, é uma língua viva. Há aqueles que hoje acreditam que se restaurar, né, se eu pronunciar as palavras de Cristo Jesus, ou o Evangelho, ou o nome, alguns nem querem falar Jesus, querem a versão aramaica ou a versão hebraica do nome. Tem lá o seu valor em termos de conhecimento técnico, mas em termos de devoção de vida, não significa absolutamente nada. Tá? Lamento decepcionar. É mais uma influência de uma espiritualidade do misticismo que nós conhecemos pela busca da magia, tá? Que se intromete, vez ou outra, no ambiente religioso, na espiritualidade cristã. Mas Joaquim Jeremias é um erudito, muito embora conhecido como Joaquim Jeremias, ele é alemão, tá? É um erudito alemão, é um senhor erudito, tá bom? Ele produziu, temos aí alguns livros dele, é material totalmente técnico nesse tipo de pesquisa, de busca, tá? Mas ele não acertou em tudo, ele cometeu alguns erros, alguns equívocos, alguns erros bastante simples, né? A preocupação dele com Abba, traduzindo por papai, o próprio apóstolo, os próprios evangelhos traduzem como pai, tá? Então ele, nessa busca, ele cometeu alguns excessos. Depois ele reconsiderou. Não foi inútil, não foi inútil. A pesquisa dele, o trabalho dele, permite uma visão bastante abrangente, uma visão bastante profunda da transmissão do evangelho de uma cultura local para a humanidade através da adoção de uma linguagem que era comum da época. Foi o grego, depois foi o latim e depois, com a reforma protestante, cada povo, cada nação do mundo teve a oportunidade de ouvir a verdade no seu próprio idioma, na sua própria linguagem, permitindo uma acomodação intelectual, emocional, moral mais adequada à mensagem transmitida. Mas diz assim Joaquim Jeremias: dessa forma, podemos concluir com toda certeza que Jesus não passou nem sequer um dia sem as 3 orações diárias. Veja, ele é um devoto, é um teólogo profissional, é um erudito, mas um devoto. Está preocupado com Cristo orando 3 vezes por dia, todos os dias, né? Dessa forma, podemos concluir com toda certeza que Jesus não passou nem sequer um dia sem as 3 orações diárias: a oração matinal ao amanhecer, a oração vespertina na hora do sacrifício vespertino do templo e a oração noturna antes de dormir. É assim que interpreta, é assim que entende Joaquim Jeremias. E certamente é assim que ele entende e interpreta a comunidade que se forma através
dos discípulos de Cristo Jesus, seus apóstolos e a igreja. A prática da oração nesse período já era algo intenso, a ponto de os discípulos procurarem Jesus e pedirem: mestre, ensina-nos a orar. Uma oração. Eles pedem a Jesus um modelo, um modo, um propósito, um modo como apresentar-se diante de Deus, porque eles viam Jesus orando e orando intensamente. Jesus orava muito mais do que 3 vezes ao dia. Os textos do Novo Testamento apresentam Jesus orando, às vezes, toda a noite, procurando um lugar afastado, procurando estar a sós com Deus para dedicar-se à oração. A prática da oração era algo muito intenso na vida de Jesus. Assim como Joaquim e Jeremias, eu entendo que Jesus respeitava as práticas da oração naquele dia. Por exemplo, eles usavam, como os judeus, ou boa parte deles usa até hoje, no momento das orações regulares, os homens colocam aquela tarja lá, aquela caixinha de oração lá na cabeça, amarram. Tem uma que fica ao lado do coração, então é amarrado no braço esquerdo para que aquela caixinha de oração lá tem um nome específico, mas tem um texto bíblico ali dentro, permaneça próximo ao coração. Eu entendo perfeitamente. É importantíssimo para eles essa tradição, essa cultura. Eu acredito que Jesus respeitava essa tradição, essa cultura, mas não se limitava a ela. Marco, você dá valor a essas práticas, a essas expressões? Em Cristo Jesus, nós desfrutamos de muita liberdade. Eu, sinceramente, tenho minhas reservas quanto a Moisés estar preocupado em que as pessoas expressassem o conhecimento da palavra de Deus, a lei de Deus, em termos de colocação de símbolos ou de objetos junto ao corpo. Quando fala da mente, é que a palavra de Deus deveria ter não só acesso, não é uma questão de memorizar os textos sagrados, mas permitir que a palavra de Deus se sobreponha às nossas vontades, aos nossos próprios interesses e às nossas emoções. Mas, historicamente, houve um desenvolvimento das práticas de oração em que tornou-se uma prática regular e comum até os dias de hoje, que os judeus, os homens judeus, nos momentos específicos de oração, façam uso desse sistema. Tá? Isso não foi imposto em nenhum momento aos cristãos, muito embora alguns hoje se dediquem a apresentar textos bíblicos nas suas vestes, né? nas suas camisetas, como motivação. Existem aquelas bênçãos do lar, tem bênçãos para tudo. Se você for procurar o livro de orações, ou o manual de bênçãos dos judeus, ou os manuais de bênção ou de oração desenvolvidos pelos cristãos, também tem oração para tudo, tem bênção para tudo. Há quem tenha plena satisfação em fazer uso de orações já moldadas através do tempo e oferecidas como fórmulas para a oração. Outros preferem uma liberdade, poder apresentar-se diante de Deus de acordo com as circunstâncias, né? Movido pelos sentimentos, emoções e necessidades. Mal não há em ter um padrão ou uma regra de oração. Nenhum mal há em fazer o uso da oração do Pai Nosso, a oração ensinada por Cristo Jesus, transmitida como um padrão, como um modelo, para que as nossas orações tenham um desenvolvimento a partir do que foi proposto nas Escrituras. Mas aqui o autor está falando desse período de formação que vai conduzir para nós cristãos a oração do Pai Nosso, ou como um outro autor aí fala, a oração das 5 bênçãos. A oração do Pai Nosso, ela está totalmente
de acordo com o padrão das orações desenvolvidas pelos rabinos ao longo dos anos, com as várias petições. A oração do Pai Nosso, a quem a apresente como oração das cinco bênçãos também. Eu tenho o livro e vou apresentar nessa perspectiva aí, logo futuramente, assim que eu conseguir esgotar algum material. A Bíblia, nós pegamos aqui Mateus, diz o seguinte: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Jesus afastou-se. O afastar-se da multidão, o afastar-se do burburinho, o afastar-se é algo comum na vida da pessoa que busca submeter-se a Deus. Não tem como a pessoa desenvolver uma vida de afinidade com Deus e estar o tempo todo com todo mundo, tá? Algum isolamento será sempre necessário. Ah, mas a pessoa tem... Não, ninguém é obrigado. Ninguém é obrigado. Quando nós falamos aqui, quando o autor fala dos diversos horários, no que diz respeito ao modo de oração, é para dizer que a Bíblia não impõe uma restrição ou uma limitação. Ah, eu quero orar de madrugada. Decisão sua. Levante e ore de madrugada. Ah, eu quero orar ao meio-dia. Nenhum problema há. Deus é o mesmo Deus o tempo todo, o dia todo. A oportunidade que você tem, a oportunidade que você possibilitou para si mesmo através da sua vida, como a sua vida se desenvolve, ela deve ser aproveitada. Ah, eu quero orar 3 vezes ao dia. Ore 3 vezes ao dia. A Bíblia, na verdade, quando nós chegamos aqui, mais adiante, tem outro texto aqui de Marcos, né? Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Como sabem? Porque Jesus levantou-se e dispôs, alguns discípulos também acordaram, né? E querendo seguir o mestre, certamente foram impedidos, mas ficaram observando para onde ele está indo a essa hora. E viram que ele se afastava e ali permanecia em oração. Jesus, nos seus momentos finais, estava em oração e ele reclamou dos seus discípulos que eles não conseguiram estar com ele em oração por nenhuma hora. Eles haviam participado da ceia e estavam sonolentos. Os apóstolos aqui, em Atos, diz que a igreja, os apóstolos, perseveravam em oração. É uma característica da vida cristã, é uma característica da igreja cristã, o ato de perseverar em oração, de recorrer a Deus, de confiar a Deus, de submeter a Deus, de apresentar-se diante de Deus em oração. Então, todas essas práticas comuns ao judaísmo, a vida de Cristo Jesus, aos apóstolos, foi invariavelmente incorporada pelos cristãos ao longo dos anos, ao longo dos séculos. Não há cristão que não ore. Todo cristão ora. Se ora muito ou se ora pouco, não é essa a questão. Não há cristão que não recorra a Deus em oração. Diz o salmista: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Os textos do Novo Testamento, eles passam um nível de exigência muito maior do que os textos do Antigo Testamento. Tá? No Novo Testamento, a oração passa a ser a marca, a oração passa a ser a característica, a oração passa a ser o meio através do qual o cristão recorre, permanece e usufrui das bênçãos de Deus.
tá bom? Nós pegamos aqui o Paulo escrevendo aos Romanos, ele insiste que se deve orar o tempo todo, ininterruptamente, não significando e não querendo ele que o indivíduo, a pessoa, passe as 24 horas do dia, os 7 dias da semana, dedicado única e exclusivamente à oração. Ele está dizendo que não se deve abandonar de forma alguma a prática da oração. Na oração, sede perseverante. Aos Efésios ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aos Colossenses ele fala, perseverai na oração. E aos de Tessalônica ele fala, orai sem cessar. Uma vida de oração, uma vida de dedicação. Nós já falamos, não está na mente do apóstolo, não está no pensamento do apóstolo que você precise ou necessite de 24 horas por dia, o dia todo, em oração. Quando você aprende, quando você desenvolve alguma prática, quando você se dedica a uma prática, você acaba aprimorando alguns recursos. O que acontece na vida daquele que ora? O que acontece quando a pessoa se dedica à prática da oração? Ele amplia os seus estados mentais, ou seja, o estado de consciência da presença de Deus no mundo, na igreja, e ele amplia o seu estado de consciência no que diz respeito à sua vida diante desse Deus. Tá? É nesse caminho aí que o apóstolo Paulo está conduzindo a igreja a desenvolver esses estados mentais, esses estados de consciência. Então, quando ele fala de orar sem cessar, orar o tempo todo, intercedendo, clamando, abençoando, suplicando diante de Deus, ele fala que a vida dele era uma vida de súplicas, uma vida de oração, apresentando-se diante de Deus, pedindo por toda a igreja, por todos os santos, ele assim o fala. É uma prática e também um estado mental, tá? Uma vida dedicada, uma vida consagrada. Mas fique tranquilo, você não foi chamado para ser o apóstolo Paulo ou o apóstolo Pedro. Não há esse nível de exigência para ninguém diante de Deus, a não ser aquelas pessoas para as quais esse dom foi reservado. Marcos, se é um dom, eu estou isento. É um dom e é uma responsabilidade. Você só conhecerá os seus limites a partir do momento em que você se dedicar. Eu não vejo motivos para exigir horas de oração ou longas jornadas de oração. Eu não vejo motivos para isso. Eu não vejo motivos. Porque o que importa é o desenvolvimento do estado mental, o estado de consciência. Porque não adianta a pessoa ter lá aquele dia que passou a madrugada orando, né? Aquele pico, e depois, uma semana sem orar. Aí faz uma vigília, né? Uma jornada, e depois um mês vivendo ao bel prazer lá. Não, não é isso. Não é esse o propósito. Não é o tempo. Não é o tempo. É o mover do Espírito em direção a Deus que vai proporcionar uma vida de consagração e de dedicação a Ele. Sem fantasia, sem misticismo, sem magia, tá? Sem fórmula mágica. É a vida, é através da vida, é através do viver. Isso se aprende trabalhando, vivendo, buscando, clamando, orando. E você enfrentará frustrações, decepções. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não desista de orar, não pare de orar. Deus Todo-Poderoso te abençoe, te proteja e te conceda paz, muita paz.